Então, turma, ainda falando, né, sobre meio de cultura, lembra que eu comentei para vocês na aula passada que quando nós nos referimos a meio de cultura, nós estamos falando que são mecanismos para favorecer alguns pontos associados à microbiologia, como, por exemplo, favorecer o crescimento da bactéria, do fungo, por exemplo, esse crescimento, o isolamento, o diagnóstico, o cultivo, o transporte. Então, os meios de cultura, eles têm uma funcionalidade adequada dentro dessa característica na microbiologia. Outro ponto também que é importante relembrar é que os meios de cultura, eles têm características que eles podem ser seletivos ou não. Quando nós pensamos em seletivos ou não, estou direcionando meios de culturas específicos para determinados tipos de micro-organismo. Tá? Então, quantos meios de cultura nós vimos aqui? Por exemplo, o HSS, Salmonella Shigella, para que serve esse meio de cultura? Ele serve principalmente para o crescimento de Salmonella e Shigella ou outras enterobacteriáceas. Tá? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no meio EMB, que é o azul de metilina, né? Para que serve esse meio? Também para o crescimento de bactérias enterobacteriáceas, tá? De interesse clínico. Então, de modo geral, quando nós pensamos nos meios de cultura, são meios de culturas que, de modo geral, eles têm uma característica ampla para o crescimento de micro-organismo, como também tem outros específicos para determinado micro-organismo. E aí, um dos pontos que eu gostaria que vocês pensassem também em que especificidade consta esses meios. Por que esses meios de culturas eles são específicos? Porque na produção, na elaboração desses meios de cultura, existem substâncias que podem favorecer o crescimento de micro-organismo específico que eu desejo e inibição de outros micro-organismos. Por isso que alguns são tão específicos, pelo acréscimo dessas substâncias que pode favorecer o crescimento ou não. E aí, quase finalizando essa aula, né, de meio de cultura, nós temos aqui o meio de Lovestin-Jensen. Esse meio de Lovestin-Jensen, gente, é um meio muito específico para o crescimento, gente, de micobactérias. O que seria micobactérias? Micobactérias, gente, são bactérias, só que tem uma estrutura diferente das bactérias convencionais. Isso a gente vai estudar mais lá na frente. Tem a ver com a parede celular dessas micobactérias. Geralmente, quando nós pensamos nessas micobactérias, uma que vem imediatamente na nossa mente é a micobactéria tuberculose, causadora da doença tuberculose, tá? E por que esse meio é tão específico? Olha só, gente, esse meio de cultura, ele é constituído, ele é produzido a partir de ovos integrais, tá? E aí, quando a gente fala ovos integrais, é os famosos ovos da galinha de ouro, porque esses ovos, gente, eles são produzidos especificadamente para esse tipo de formulação. Essas galinhas, elas têm elas têm uma alimentação balanceada, são desenvolvidas, são criadas em locais muito bem padronizados, isentos de contaminação, para ter esses ovos bem desenvolvidos, tá? E aí, turma, o crescimento é satisfatório para o teste de niacina, que é positivo para a micobactéria tuberculose. A gente vai olhar já esse meio de cultura com esse teste. Esse meio é utilizado para isolamento primário de micobactéria. Quando a gente fala isolamento primário, gente, significa o quê? Que basicamente é o primeiro teste que é realizado para saber se o indivíduo está aí com a bactéria ou não, tá? Favorece o crescimento excelente de colônias de micobactéria tuberculose, como também de micobactéria áveo. Geralmente essas colônias são amareladas. E olha só, turma, geralmente, para ter esse crescimento dessa micobactéria, tem um período de 60 dias. Esse teste para crescer esse micro-organismo tem em torno de 60 dias. Para vocês observarem o tanto que é lento o crescimento do micobactério, tá? E aqui nós temos esses tubos, né, com meio de cultura, e aí disse aqui do meio de cultura de Lovestin-Jensen. Esses tubos aqui, quando se tem a amostra, se insere um suave, por exemplo, nesse meio de cultura, e faz aí o crescimento, a semeadura, tá?
E se por acaso ocorrer o crescimento nesse meio de cultura, olha como é que vai ficar, turma, de certo modo, o meio de cultura, com essas colônias amareladas, tá? Essas colônias aqui são de Mycobacterium tuberculose. Gente, na prática, né, geralmente não é muito utilizado nesses laboratórios convencionais. Esses testes de identificação de Mycobacterium tuberculose, principalmente utilizando esses meios de cultura, é muito comum, por exemplo, no LACEN, tá? No Laboratório Central de Saúde Pública. Outro meio de cultura também, gente, que é utilizado na prática nem tanto, tá? Que é o H. Que ele tem a cicleximida, que é um dos componentes do meio e serve para selecionar dermatófitos, tá? Esses dermatófitos, de certo modo, são para fungo, principalmente, tá? Esse meio aqui, H. ele é mais específico para o crescimento de fungo. Inclusive, no meio de cultura H. tem clorafenicol. O clorafenicol ele é um tipo de antibiótico, né, que é misturado a esse meio para impedir o crescimento das bactérias e deixar somente o crescimento de fungos filamentosos, tá? Entre esses fungos, nós podemos citar aqui, por exemplo, o Trichophyto verrucosum, a Candida albicans, tá? E, de certo modo, gente, esse meio de cultura ele é usado para isolamento de fungos patogênicos, principalmente dermatófitos, a partir de material de investigação contaminado, ou seja, a partir de material que se deseja analisar se tem ou não a presença desses fungos. E nesse meio de cultura, geralmente o crescimento é inibido de aspergilo, Ninja, Candida tropicalis e penicílio, ou seja, esses fungos eles não conseguem crescer também nesse meio de cultura. Ou seja, esse meio de cultura, apesar de ser um meio de cultura voltado para o crescimento fungo, também tem quais os fungos mais específicos que ele cresce, como por exemplo, Trichophyto verrucosum e a Candida albicans. Nós temos aqui o H. mycosel, geralmente pode vir também nesses tubos, tá? Ou pode se colocar, por exemplo, turma, na placa, preparar ele e colocar na placa. E aqui eu mostro para vocês, ó, por exemplo, nesse meio micocel, o crescimento no tubo, como é que fica o fungo. Um crescimento bem branco, basicamente é leitoso, tá? E aqui nós temos o crescimento numa placa. De um lado, eu botei teoricamente para o crescimento da Candida albicans. Observe que ocorreu o crescimento perfeitamente. E do outro lado, nós temos da placa, nós temos o fungo Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo Saccharomyces cerevisiae, gente, ele não cresce nesse meio, tá? E só de curiosidade, esse fungo aí que eu chamei agora, Saccharomyces cerevisiae, é o que compõe aí, por exemplo, o Florax, tá? Se você pegar o Florax, o nome do produto que está ali, que faz a reposição da nossa flora intestinal, é esse fungo. Saccharomyces cerevisiae, que também é muito utilizado na fermentação, por exemplo, da cerveja, de alguns vinhos. Turma, outro meio bastante utilizado, principalmente voltado para fungo, e é muito utilizado mesmo, gente, é esse H. saborô, tá? O H. saborô é um meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos levodiriformes e filamentosos, tá? Ou seja, tanto filamentosos quanto também aqueles que são através de leveduras. Esse H. saborô, de certo modo, ele favorece, turma, o crescimento aí de cândida, tá? Associado de espécie de cândida e fungos filamentosos, particularmente associado a infecções superficiais. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nesses fungos que causam micose, principalmente a micose superficial, como o pé de atleta, tá? Pano branco, geralmente pode ser utilizado aí o isolamento através, ou cultivo através do H. saborô. Ajuda na caracterização macroscópica do fungo filamentoso, porque nesse H. saborô, as colônias elas aparecem bem gigantes, elas crescem bastante. E aí, geralmente, é um meio bem transparente, tá? Um amarelo bem transparente. E aqui são exemplos, turma, de fungos que, de certo modo, eles crescem nesse meio saborô, tá? Nós temos aqui o Mycobacter canis, tá? Aliás, desculpa, o Microsporo canis no tubo. Pode observar que muita colônia cresceu, bem leitosa, bem branca. Nós temos o Sporotrix scientific, que cresceu também nessa placa,
tá? E a Candida albicans, que cresceu bem leitoso também nessa outra placa, tá? Observa que as colônias, elas são grandes e leitosas, tá? Porque como é um meio, a água saborosa é um meio muito nutritivo, esses fungos eles conseguem se desenvolver e crescer rapidamente nesses meios de cultura. Turma, e nós temos meios para identificação, né? Que eu já até comentei alguns para vocês, né? Quando a gente fala meios para identificação, nós estamos, de certo modo, falando de meios de isolamentos, né? Meios que me direcionam qual espécie o indivíduo vai ter, ou que o indivíduo tem, ou que no ar tem, ou que no solo tem, ou que no alimento tem, tá? Entre esses Entre esses meios de identificação, nós podemos citar, por exemplo, o HTSI, o caldo TSB, o meio SIM, o H-citrata Simmons, H-fenilalanina, H-base-ureia, H-triptona, H-nitrato, H-caldo, caldo nitrato, caldo malonato, H-bilis esculina, H-sangue, calda base de moile, H-denase, inclusive, por exemplo, esse H-denase, turma, é um H que vai verificar se a bactéria produz uma enzima chamada denase, tá? Essa enzima denase, quando as bactérias produzem, essas enzimas elas têm capacidade, por exemplo, de lesionar o núcleo da célula, tá? E, consequentemente, isso é como se fosse um fator de virulência associado à bactéria. E como é que a gente consegue observar? É ter o H denase, e aí você coloca a bactéria ali, faz uma colônia redonda, um cultivo nesse água redondo, e depois do crescimento você vê se fez o aparecimento de um halo transparente ao redor da colônia. Se teve, significa que a bactéria produz a enzima denase. Nós temos a água esculina, o CTA, que é cistina triplicasa agar. Geralmente esse CTA é um meio de cultura também que serve para armazenamento, tá? Você coloca em criotúbulos, que são túbulos que vão para refrigeração, e coloca a bactéria ali nesse CTA, nesse criotúbulo, e depois passa meses a bactéria armazenada ali na refrigeração, no congelador. E qual seria a importância para isso? Para que isso serve? Por exemplo, se eu precisar daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses, aquela amostra de novo, eu vou nesse tubo e revitalizo novamente essa bactéria para fazer as minhas atividades. Nós temos meio base para oxidação e fermentação, OF, e base de nitrogênio para leveduras. E aí, turma, de certo modo, esse é um slide só para vocês observarem que existem vários tipos de meio de cultura. Existe testes que já são padronizados para identificação de espécies, tá? Como, por exemplo, existe um método, gente, que é uma técnica que é chamado enterokit B, onde esse enterokit B, ele tem, por exemplo, 3 tubos de ensaio, mais um reagente de Kavasky, ou Kavoskin. Esse reagente, junto com esses 3 meios, ele se soma vários testes, em torno de 50 e pouco, 16 testes, e aí esses testes, gente, ele vai, dependendo da bactéria, vai ocorrer nesses meios de cultura que a gente vai colocar, a formação de gás, a mudança de cor desse meio de cultura, e quando isso acontece, a gente vai fazendo um cálculo para determinar que bactéria o indivíduo pode ter. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Lembrando que quando se fala, por exemplo, desses meios de cultura, gente, isso está muito associado à prática, tá? A laboratório, literalmente. O importante desse conteúdo aqui, dessa aula, é que vocês fiquem bem cientes da gama de meio de culturas que existe, tá? E a importância deles. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Vou, nesse momento, organizar aqui, então, o nosso próximo conteúdo.
Bom dia, professor. Para responder aquela atividade, é sobre a aula sobre meios de cultura? Se é para responder a atividade, Juliana? Não, para conseguir responder ela, tem que ter assistido a outra aula de meios de cultura? Isso, a resposta está na outra aula. Como também está nos slides que está disponível no sistema, que eu já coloquei também. Tá bom, obrigada. De nada. Só baixando aqui os slides. Professor? Professor? Oi, Luana. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. No mini curso que vai ser administrado na próxima semana, no caso do seu mini curso que o senhor vai administrar, vai ser mais parte teórica ou vai ter um pouco de prática também? Tá mudo o áudio, professor. Hoje esse time está me tirando papalito, como diz o povo. E, Luana, o curso ele tem um fundamento mais teórico, tá? Só que como existe uma característica para identificar parasitas intestinais, os vermes, através de morfologia, então eu vou trazer várias amostras, né, nos slides para mostrar como é que se identifica esses parasitas, esses vermes. Tá? Então, assim, ele é somente teórico, mas eu vou trazer técnicas de identificação que dá para realizar, por exemplo, em sala de aula. Então, ele vai ter um cunho teórico, mas vai ter uma parte que dá para a gente compreender como uma prática, uma mini prática. Ah, sim, entendi.
Turma, estão vendo os novos slides, patogenia da infecção bacteriana. Ótimo. Turma, então, a partir desse momento, nós vamos começar a entrar numa especificidade maior, falando das bactérias, falando de algumas características importantes. Primeira coisa, antes mesmo de eu falar sobre a patogenia da infecção bacteriana, vamos entender uma situação. Nós sabemos, turma, que nós temos, de certo modo, um corpo íntegro, nós temos, de certo modo, mecanismos de defesa contra invasores e, consequentemente, como é que nós chegamos a adoecer através de infecções? Nós adoecemos, turma, por vários mecanismos. Entre esses mecanismos, nós temos o que nós chamamos da patogenia da infecção bacteriana. Quando eu falo patogenia da infecção bacteriana, eu estou me referindo quais são os mecanismos pelas quais as bactérias levam a uma infecção no nosso organismo. Olha essa definição. Patogenia da infecção bacteriana é os mecanismos pelo qual a bactéria leva a uma infecção. O que seria uma infecção? É a capacidade do micro-organismo em colonizar, multiplicar e, consequentemente, levar a sua doença, levar a sua patogenia. Nesse sentido, é interessante nós compreendermos que para que as bactérias levem essa patogenia, para que a bactéria cresça, se instale no tecido, multiplique, se desenvolva, a bactéria tem, gente, o que nós chamamos de mecanismos de virulência. O que é esses mecanismos de virulência? São fatores que as bactérias desenvolveram para que possa driblar, por exemplo, o nosso sistema imunológico, para que possa superar as defesas contra elas e, consequentemente, se tornar mais virulentas, se tornar mais patogênicas. E aí nós vamos estudar isso a partir de agora. Estão escutando direitinho? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. E aí, antes de nós falarmos, de certo modo, sobre essa questão dos fatores de virulência, é importante nós compreendermos o que seria microbiota normal, né? E aí, quando nós nos referimos a essa microbiota normal, por que é interessante compreender? Porque é muito comum, gente, saber o seguinte, que ter uma microbiota normal significa que nós temos micro-organismos específicos em cada região do corpo, e esses micro-organismos, eles têm um papel importante na regulação daquele tecido, tá? Então, quando nós pensamos na pele, nós temos bactérias sobre a pele. Quando nós falamos na região intestinal, nós temos bactérias na região intestinal. Quando se fala na região vaginal, a mulher tem micro-organismos na região vaginal. E isso não significa que é anormal. A microbiota de cada tecido, ela é importante para manter a vida útil, a vida saudável daquele tecido, tá? E olha só, gente, o que seria, de certo modo, essa microbiota normal? O corpo humano é continuamente habitado por vários micro-organismos diferentes. Em sua maioria, bactérias. Em sua maioria, turma, bactérias que, em condições normais e em um indivíduo sadio, são inofensivos e pode ser até benéfico, tá? Então, olha só o que é que diz aqui. Em condições normais, esses micro-organismos que habitam o tecido, eles são inofensivos. Porque quando a gente fala em condições normais, é porque está existindo ali, gente, um comensalismo, está existindo ali um mecanismo de regular aquela quantidade de micro-organismo. Esses micro-organismos, eles não crescem, eles não dominam o tecido a ponto de causar patogenia, tá? E muitas vezes, dependendo do micro-organismo, ele é até benéfico para o organismo. Em que sentido? Porque ele ajuda na produção de compostos bons, ele ajuda no metabolismo de substância, ele ajuda em vários processos. Um exemplo bem clássico, que eu não sei se eu já até falei isso aqui para vocês, se eu já comentei para a turma de vocês, mas, por exemplo, qual a importância dos anticoncepcionais orais, aliás, qual a importância das bactérias
do intestino, né, da flora intestinal, no uso dos anticoncepcionais orais? Por que que mulheres que utilizam antibiótico e usam anticoncepcionais oral tem que ficar em alerta? Por quê? Porque tem um risco de gravidez. O que acontece, turma? Os anticoncepcionais por via oral, eles têm tendência de ser uma parte metabolizada, como também uma parte ser inserida no sangue pelo auxílio de bactérias que estão no intestino da mulher. Então, essas bactérias colocam o anticoncepcional dentro do sangue, e isso é importante para ter o efeito contraceptivo. Agora, quando a mulher faz o uso de antibiótico ao mesmo tempo do anticoncepcional, esses antibióticos eles podem matar a bactéria do intestino, e aí essas bactérias do intestino sendo mortas, o anticoncepcional ele não vai em concentrações adequadas para o sangue. Se não vai em concentrações adequadas para o sangue, a quantidade de anticoncepcional no sangue é menor. Se é menor, diminui a taxa de proteção contraceptiva. E aí existe o risco da mulher engravidar, tá? Isso, turma, eu estou dando um exemplo para vocês associado a algo que é benéfico para a mulher, tá? Ter essas bactérias do intestino é benéfica. Um outro exemplo bem clássico, todos nós temos bactérias intestinais que regulam o trânsito intestinal. Nós temos bactérias intestinais que combatem contra micro-organismos invasores que vêm do alimento, para a gente não ter diarreia, para não ter disenteria, tá? Então, de certo modo, é importante nós compreendermos esses aspectos, que quando se fala na microbiota normal, é a presença desses micro-organismos que, de certo modo, ainda pode trazer benefício. Contudo, se eu tenho uma desregulação, ou seja, se eu tenho um crescimento anormal desses micro-organismos que colonizam meus tecidos, eu já posso ter aí uma doença. Turma, olha só, órgãos e sistemas internos são estéreis, incluindo o baço, o pâncreas, o fígado, a bexiga, o sistema nervoso central e o sangue, tá? O que eu quero dizer para vocês é que nós temos uma microbiota normal, mas tem determinados órgãos internos que não tem micro-organismo nenhum, seja benéfico, micro-organismo bom ou micro-organismo ruim, de certo modo não tem. Um exemplo aí é o fígado, o exemplo é a bexiga, é o pâncreas. E se tiver micro-organismo ali, possivelmente o indivíduo está gerando aí uma infecção, tá? Gente, o recém-nascido sadio adquire sua microbiota normal a partir da alimentação e do ambiente, incluindo outros seres vivos, incluindo outros seres humanos. O que seria isso? Essa microbiota normal, gente, ela é constituída com o passar dos anos. E a gente já vai constituindo essa microbiota normal a partir do nascimento. E isso aqui é muito interessante comentar para vocês. Sabe por quê? Porque essa microbiota que é constituída a partir do nascimento, gente, ela vai perpetuar para o resto da vida, né? Eu vou ter um reflexo no resto da vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, ou pessoas comentar, tem uma mãe que não coloca a criança no chão, tem medo. E tem uma mãe que já deixa a criança brincar no chão, comer areia, comer merda, comer coisa estragada. Lógico, gente, dentro do limite, né? Da brincadeira. Não é que vai fazer com que a criança faça isso. Mas aquela mãe que não tem medo da criança ser exposta, né? E já tem outra mãe que é toda contida, a criança o tempo todo passando álcool, o tempo todo lavando, não deixa a criança brincar em areia. Turma, essas crianças, é o que nós chamamos muito, a gente chama muito no dia a dia de crianças criadas em apartamento, tá? O que acontece? Essas crianças, elas têm tendência a desenvolver doenças mais associadas a intestinais, doenças mais alérgicas. Por quê? Porque ela não desenvolveu a sua microbiota normal, porque ela não foi exposta. Para a gente ter a nossa microbiota, a gente precisa ser exposto, tá? E você pode observar que é comum, né, alguns aspectos entre a criança. Vê uma criança que é criada no interior, brincando mesmo ali, e aquela criança que é criada, por exemplo, na capital. É um exemplo, tá, turma? Principalmente voltado mais para essa parte mais socioeconômica,
criada na capital, que vive em escola particular, e etc e tal. Observa que essas crianças que são criadas no interior parecem que são mais fortes, mais resistentes. Por quê? Porque teve literalmente uma criação que induziu uma formação de uma microbiota normal. E isso, gente, é importantíssimo, porque vai refletir o resto da vida. Tranquilo, turma? E aí, gente, pensando, né, nessa microbiota normal do corpo humano, aí eu trago alguns exemplos, por exemplo, da pele, né? O que nós podemos encontrar na pele como sendo da microbiota normal, ou seja, bactérias que adequadamente estão normais na nossa pele? Nós encontramos Coccus gram-positivo, como Staphylococcus aureus, que é bastante comum, tá? Nós podemos encontrar o Staphylococcus epidermidis, que é proeminente, ou seja, tem em grande quantidade, e alguns Streptococcus, que já são considerados irregulares, como, por exemplo, o Streptococcus pyogenes. Encontrar Streptococcus pyogenes, gente, já pode ser indício aí de início de infecção. É muito comum encontrar, por exemplo, em pessoas que têm acne, tá? O Streptococcus pyogenes. Então, já tem uma característica aí mais associada ao adoecimento. Bacilos gram-positivos. O que nós podemos encontrar, por exemplo, na nossa pele? Corynebacterium, né, algumas espécies. Eu botei até 2 cruzes aqui para dizer que é comum. E também o Propionibacterium acne, né, que é um dos ocasionadores da acne. E, inclusive, gente, essa microbiota ela pode variar de idade para idade, né? Vai ter idades que a gente vai ter um nível maior desses micro-organismos e outros não. Por exemplo, quando a gente pensa na adolescência, tem a tendência de ter mais espinha, mais acne. Por quê? Por causa da característica hormonal, da produção de sebo, e, consequentemente, tem a tendência de ter outras bactérias, outros micro-organismos que gostam desse ambiente. E aí, com a evolução, com o passar do tempo, a gente já não tem tanto, porque as características vão diminuindo. Turma, microbiota normal do corpo humano. Quando a gente pensa no intestino, tá? Quando a gente pensa no intestino, quais são os principais micro-organismos no intestino? Nós temos os bacilos gram-negativos, principalmente quando a gente chama de enterobactérias. Quando a gente fala enterobactérias, turma, eu me refiro a bactérias que vivem na região intestinal, tá? Intestino grosso, intestino delgado. E aí nós podemos citar, gente, a Escherichia coli, que é proeminente, ou seja, tem grande quantidade. Podemos observar também o Proteus mirabilis, que é comum, e Pseudomonas aeruginosa, que também é comum. Lembrando que a gente precisa ter esses micro-organismos, gente, dentro da normalidade. Se esse micro-organismo ele cresce por algum motivo mais do que os demais, ou esses micro-organismos ele pega uma potência de crescimento, eu já não vou ter uma microbiota normal, eu passo a ter uma microbiota anormal e, consequentemente, problemas associados. Só um momento. Turma, pensando na microbiota normal do corpo humano em relação à vagina, né? Então, é comum ter na região vaginal Coccus gram-positivo, como Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus, e chama a atenção também dos bacilos gram-positivos, como, por exemplo, Lactobacillus, né? Quando a gente pensa em lactobacilo, a gente já só imagina leite, né? Iogurte, mas não, turma. É encontrado também na região vaginal lactobacilos, e esses lactobacilos, eles são importantíssimos para a característica vaginal. Por exemplo, a gente sabe que a região vaginal ela precisa ser uma região ácida, tem um pH mais ácido. E esse pH ácido ele traz uma importância para a região vaginal, porque ajuda aí na proteção contra alguns invasores, contra micro-organismos invasores. E aí, turma, de certo modo, os lactobacilos eles têm essa capacidade de favorecer
que a região vaginal ele fica com esse pH ácido. Tá? Por quê? Porque o lactobacillus eles consomem o glicogênio que está presente nas células vaginais, né, epiteliais, vaginais, e, consequentemente, o consumo desse glicogênio libera compostos que deixam a região vaginal mais ácida. Tá? Uma ausência desses lactobacilos faz com que a região vaginal fique desprotegida e mais susceptível a adquirir infecções. Aqui é só para vocês observarem, gente, a presença, tá, desses bacilos, desses lactobacilos sobre a superfície da célula. E nós temos N benefícios da microbiota normal, tá? Olha só, gente. Grande quantidade de bactérias saprófitas no intestino e na boca dificulta a instalação de um patógeno. Tá? Então, quando eu tenho esses micro-organismos, e isso eu não falei sobre a microbiota da boca, mas na região bucal, gente, existem várias bactérias também que compõem essa região. E aí, tanto no intestino quanto na bactéria, quando nós temos, tanto no intestino quanto na boca, quando nós temos essas bactérias, turma, elas trazem uma importância para quê? Porque essas bactérias presentes, ela impede a instalação, ela impede o crescimento de outros micro-organismos patógenos. E lembra, vou dar um exemplo clássico. Nós estamos diariamente consumindo alimentos. Esses alimentos, muitas vezes, estão repletos de micro-organismo patogênico. Mas por que a gente não adoece sempre? Por causa da nossa flora, por causa da nossa microbiota. Essa microbiota, ela impede com que as bactérias ruins se instalem no nosso corpo. E aí, impedindo essa instalação, a gente não adoece. Além disso, turma, olha só, bactérias do intestino produzem substâncias antibióticas, a quais elas próprias são imunes. Olha que interessante. Então, nós temos bactérias no intestino que produzem substâncias para matar outras bactérias invasoras, mas que não mata ela mesma, tá? É o que a gente chama, gente, para regular a flora intestinal. Um exemplo, turma, quando a gente está com diarreia, que faz uso, por exemplo, do Florax, o que é o Florax? O Florax, gente, não é uma substância. O Florax não é um antibiótico. O Florax é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Qual a importância desse fungo? Esse fungo, quando a gente ingere ele, que ele vai para o intestino, ele ajuda a regular a microbiota intestinal. Como? Ele produz substâncias que dão força para o crescimento da nossa flora, das nossas bactérias boas, e produz substâncias antibacterianas que matam as bactérias ruins, as bactérias que são invasoras. Por isso que é tão importante. Contudo, gente, existe também um malefício da microbiota normal, né? Algumas consequências que a presença desses micro-organismos pode levar ao nosso organismo, tá? A presença desses micro-organismos pode levar ao nosso organismo. Quando algumas substâncias alimentares inofensivas, comumente ingeridas, são convertidas em derivados carcinogênicos pelas bactérias no colo. Ou seja, gente, por exemplo, existem substâncias que nós ingerimos que, de certo modo, as bactérias podem, através do metabolismo dela, produzir composto tóxico, como, por exemplo, o ciclamato, que é convertido em cicloheximidina, tá? Que seria um composto aí cancerígeno. Pacientes imunocomprometidos, né? Microbiota normal pode multiplicar em excesso e causar infecções. Ou seja, pacientes que têm diminuição do seu sistema imunológico, tá? Pacientes que têm diminuição do seu sistema imunológico, como, por exemplo, pacientes HIV positivo ou pacientes que têm a síndrome da imunidade, da síndrome adquirida da imunidade, né? Ou síndrome da imunodeficiência adquirida, pode fazer com que ocorra um crescimento mais exacerbado dessa microbiota normal e, consequentemente, ter infecções a partir de bactérias que eram boas. Turma, aí seguindo essa característica, né, sabendo que existem essas bactérias em todo local, que está associada à nossa microbiota, da importância, né, é necessário que nós compreendamos alguns aspectos históricos rapidamente falando sobre isso, tá? Não sobre o surgimento das bactérias, mas sim sobre essa questão da microbiota, da transmissão. Nós temos aqui Girolamo Francastro, tá? Francastro.
é um médico italiano que em 1546 definiu que o contágio ocorria pelos contatos, através de fômitos ou objetos, e a distância, através do ar. Isso mostra o quê, gente? Olha o quanto que é antigo, você já sabia do processo de transmissibilidade e aonde se existia micro-organismo. Quando fala pelos contatos, gente, é contato direto. Muitas vezes, quando a gente fala de contato, por exemplo, eu pegar em um indivíduo na mão, no rosto de alguém, eu estou transmitindo bactérias da minha microbiota para a microbiota do outro indivíduo, que muitas vezes, gente, pode ser interessante ou não. Sabe aquela história, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado com recém-nascido, com bebês, quando se vai fazer visita? Gente, quando você faz visita em bebês, em casos que tem bebê recém-nascido, não se deve ficar pegando, não se deve cheirar, não se deve beijar. E isso deve ser algo específico para o pai e para a mãe, porque a criança está desenvolvendo a sua microbiota a partir do seu leito familiar. E não você trazer essa microbiota e esses micro-organismos para a criança, porque senão muitas vezes essa criança vai ter doenças, e inclusive já é muito comprovado, né? Por exemplo, aconteceu a visita pegou, beijou no rosto da criança, no outro dia a criança está com o rosto todo empolado. E isso está associado a uma infecção. Por quê? O nosso corpo, você visivelmente, você está com invisivelmente você está com a bactéria, você não tem doença porque faz parte da tua microbiota, mas não faz parte daquela criança. E, consequentemente, turma, não é só o ato do contato, tá? Não é só o ato do contato direto, mas também através de fontes e objetos. Fonte é tudo aquilo que eu consigo transmitir um micro-organismo de um lado para o outro. Então, por exemplo, essa garrafa. Essa garrafa ela é um fonte, tá? Eu estou aqui pegando, estou ingerindo um líquido. Se vir uma pessoa pegar, ingerir o líquido, tiver algum micro-organismo patogênico, vai transmitir para essa pessoa. Isso aqui seria o fômite, que consequentemente é o objeto, tá? Como também, turma, dependendo dos micro-organismos, a transmissão pode acontecer pelo ar, tá? A distância, o que seria isso? O contato, né? Diretamente não, em contato com o ar. Por isso que quando a gente falar, por exemplo, do Covid-19, que a gente tem que ter um distanciamento de 1,5 m, 2 metros, é porque o espirro, né, a tosse ele levava esse micro-organismo até determinado metro de distância, e depois de um tempo, se não tiver em contato com o indivíduo, esse micro-organismo tem a tendência de sedimentar, né, de cair, na verdade. Eu até comentei um pouco para vocês, gente, né, nas nossas primeiras aulas sobre os postulados de Robert Koch, mas foi descrito por volta de 1875, e ele diz o seguinte, né, relembrando mais ainda esse aspecto da transmissibilidade. Um micro-organismo específico deve sempre estar associado a uma doença, tá? Então, quando você tem um micro-organismo, esse micro-organismo ele vai ocasionar determinada doença, ele é específico para determinada doença. O micro-organismo deve ser isolado e cultivado em cultura pura, em condições laboratoriais. Então, é necessário que, uma vez que tem esse adoecimento, a gente consiga isolar esse micro-organismo a partir de uma cultura pura, o que seria diretamente do local da doença. A cultura pura do micro-organismo produzirá a doença quando inoculada em animal susceptível, ou seja, se entrar em contato com aquele micro-organismo puro, consequentemente, ele vai transmitir ou vai ocasionar a doença em outro indivíduo. Turma, e é possível recuperar o micro-organismo inoculado do animal infectado experimentalmente, ou seja, eu consigo infectar o indivíduo e isolar de novo aquele micro-organismo daquele indivíduo. Turma, só um momento para nós entrarmos agora aqui na patogenia e nos mecanismos, tá? Só pegar uma água.
E aí, turma, depois desse contexto inicial, né, falando sobre microbiota, sobre essa questão da transmissibilidade, os mecanismos, né, associados a essa transmissibilidade, da onde surgiu, a gente inicia inicialmente a patogenia da infecção bacteriana e os seus mecanismos de virulência. Vamos lá, só compreender algo muito importante associado a isso. Quando a gente fala patogenia da infecção bacteriana, quais são os mecanismos pelos quais as bactérias levam à infecção no indivíduo. E o que seria infecção? É a capacidade dessa bactéria em instalar no corpo, crescer, multiplicar, desenvolver e ocasionar sua doença, tá? E para isso, essas bactérias, elas produzem mecanismos de virulência. O que são mecanismos de virulência? Fatores que favorecem com que a bactéria drible o sistema imunológico, fatores que favoreçam a inserção, a adesão dessas bactérias no tecido, que se esconda do nosso sistema imunológico e vários outros aspectos que a gente vai estudar. E aí, nesse momento, a gente vai falar sobre transmissão. Gente, transmissão é o ato de um micro-organismo ele contaminar o ser vivo, tá? E aí, quando a gente fala essa transmissão, olha só, as portas de entrada para os patógenos são as membranas mucosa, a pele e a deposição direta sobre a pele ou as membranas, né? As vias parenteral. Então, de certo modo, quando os principais locais para essa transmissão vai ser o quê? As mucosas, lembrando que as mucosas elas estão associadas mais a algo materna, como narina, olhos, tá? Região anal, região vaginal, tá? Contudo, tem micro-organismos também que podem favorecer essa transmissão diretamente na pele, tá? Como também, gente, pode ter a transmissão por via parenteral. Quando a gente fala por via parenteral, envolve aqui também mucosas ou também a inserção, por exemplo, do micro-organismo diretamente nos tecidos. Músculo, tecido subcutâneo, tecido sanguíneo. E quais são os locais mais frequentes para acontecer essa transmissão? Um dos locais mais frequentes, são o trato respiratório, tá? E por que o trato respiratório é um dos locais mais frequentes para a transmissão de micro-organismo? É porque é o local, gente, onde nós respiramos. É o local onde nós inspiramos e expiramos. Consequentemente, todos os micro-organismos que estão presentes no ar, ou micro-organismos que nós levamos próximo à narina, nós acabamos colocando para dentro do nosso corpo, tá? Então, olha só, toda hora, por exemplo, o fato de eu pegar numa bancada, pegar num objeto, pegar no fonte e levar o objeto à narina, a mão à narina, ao nariz, eu também posso estar inalando esses micro-organismos, tá? E aí, quando a gente fala no trato respiratório, envolve tanto vias aéreas superiores e inferiores. O trato genital, também, que é bastante comum, tá? Essas infecções. Geralmente, o trato genital, ele passa a ser comum também por causa de uma manipulação associada, tá? Vias urinárias, trato gastrointestinal, principalmente a boca, né? Porque a boca é a porta de entrada aí dos alimentos e muitos dos alimentos estão associados pode estar associado a infecções, principalmente quando você ingere um alimento contaminado com algum micro-organismo. Então, nós temos aqui os principais locais mais frequente de transmissão, tá? Trato respiratório, trato genital e urinário, trato gastrointestinal. Turma, como é que as bactérias elas vão causar danos no hospedeiro? Lembrando, gente, que quando nós falamos hospedeiro, nós estamos nos referindo a um organismo, a um ser vivo que alberga a bactéria, tá? E, consequentemente, geralmente, essa bactéria ela vai fazer o que nós chamamos de parasitismo. Ela vai levar a consequência para esse hospedeiro, em seu benefício. Então, as bactérias, gente, causam dano no hospedeiro por ação direta ao patógeno, tá? E pela a própria resposta imune causa danos. Então, 2 pontos que nós temos que entender aqui. Como as bactérias causam danos no hospedeiro? Ação direta do patógeno, ou seja, a bactéria causa o problema diretamente no corpo. E segundo, a própria resposta imune causa danos. Como assim?
a própria resposta imune causa danos? O corpo, ele percebe aquele micro-organismo. E aí ele vai tentar combater esse micro-organismo, vai tentar destruir esse micro-organismo. E quando o corpo, através do seu sistema imunológico, tenta combater esse micro-organismo, o corpo começa a produzir substâncias que acabam lesionando o próprio organismo, tá? Então, muito interessante você fazer essa diferença, já que a gente vai explicar um pouco mais. Então, em relação à ação direta do patógeno, ou seja, como a bactéria causa o problema no organismo, ela causa, gente, através da formação de produtos ou metabólito tóxicos, como ácidos, gases, tá? Então, as bactérias podem produzir substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, tá? A bactéria leva à replicação dentro da célula do hospedeiro, ou seja, tem bactérias que pode crescer dentro da célula do hospedeiro e, consequentemente, ela pode romper a célula, e rompendo a célula vai ter uma morte celular, e isso vai desencadear vários problemas, tá? Como também, gente, as bactérias, elas podem produzir enzimas. Essas enzimas podem ser tóxicas, podem degradar tecidos e outras toxinas associadas à produção pelas bactérias, tá? Então, por exemplo, gente, o Corynebacterium diphtheria. O Corynebacterium diphtheria, ele pode, por exemplo, produzir uma toxina chamada toxina diftérica. Essa toxina diftérica, gente, pode lesionar o tecido respiratório, pode lesionar o tecido cardíaco, tá? Então, assim, os micro-organismos, de certo modo, podem produzir substâncias que são tóxicas e enzimas que são tóxicas, tá? E quando a gente pensa agora na segunda parte, que envolve a própria resposta imune, o que acontece? Como o micro-organismo está instalado ali no corpo, tá, turma? O micro-organismo está instalado ali no corpo. Consequentemente, esse micro-organismo ele precisa ser combatido, ele precisa ser destruído. Só que muitas vezes, para isso acontecer, o corpo acaba levando a problemas associados, devido a um excesso dessa resposta imune. Tá? E aí nós temos, gente, a inflamação, a ativação excessiva do complemento e reações de hipersensibilidade. O que acontece? Quando o micro-organismo está lá instalado, que o sistema imunológico vem tentar destruir, ele leva a processos inflamatórios. Por que leva a processo inflamatório no nosso corpo? Porque leva à produção de substâncias pró-inflamatórias. Tá? Essas substâncias pró-inflamatórias vai levar à inflamação. A ativação do complemento. Essa ativação do complemento, gente, está associada à produção também de citocina, de substâncias tóxicas, e, nesse sentido, vai levar a reações de hipersensibilidade. Essas reações de hipersensibilidade estão associadas a alergias, tá? Então, o corpo ele acaba induzindo o processo alérgico no indivíduo, por causa daquele micro-organismo. Mas por que isso acontece? Porque leva à produção de substâncias indutoras da alergia, como, por exemplo, a histamina, tá? Turma, etapas para estabelecimento de doença, tá? Então, como é que se estabelece, de certo modo, a doença associada aos micro-organismos? A primeira coisa, para dizer que o indivíduo ele tem a doença, que ele está com o micro-organismo, esse micro-organismo ele precisa entrar no hospedeiro, tá? Depois que o micro-organismo ele entra no hospedeiro, ele vai ter que, de certo modo, se driblar aí do sistema imunológico, da defesa. E aí o micro-organismo ele entrou no corpo, ele precisa aderir à mucosa, tá? O que seria aderir à mucosa? Seria a bactéria estar grudada, está inserida num tecido, tá? Depois que tem essa aderência à mucosa, o que vai acontecer com a bactéria? A bactéria já está quietinha ali no tecido. Essa bactéria ela começa a se multiplicar, né? Uma dá origem a duas, duas a quatro, quatro a oito, oito a 16 e assim por diante. Depois que essa bactéria ela multiplica, que ela cresce, ela vai colonizar, tá? Ela começa a ter colônias, grande quantidade de micro-organismos, tá? E aí uma parte dessas bactérias, elas invadem o tecido, ou seja, ela rompe o tecido, ela perfura o tecido, ela cai na corrente sanguínea, e caindo na corrente sanguínea ela pode se espalhar, né? Ela pode cair também em líquidos, né, intersticiais e se espalhar para outros órgãos, para outros tecidos. E, consequentemente, isso daí vai levar a danos teciduais. Esses danos teciduais vai desde a infecção, né, desde os sinais e sintomas clássicos de uma infecção, processo inflamatório e vários outros aspectos associados à bactéria.
tá? É algo também importante nós compreendermos que eu estou falando de modo geral, mas tem bactérias que são específicas para o trato respiratório, tem bactérias que são específicas para o trato urinário, trato intestinal, tá? E aí as doenças, os sinais e sintomas vão depender da localidade da região que se encontra a bactéria. E aí, turma, nesse contexto todo, né, por exemplo, da multiplicação, da colonização, da invasão, a bactéria pode estar produzindo toxinas, substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, ela vai ajudar em vários aspectos da bactéria, como, por exemplo, invasão. Muitas vezes, eu tenho um tecido, esse tecido, de certo modo, ele está íntegro, a bactéria não consegue invadir, essa bactéria produz uma toxina, uma enzima, e essa enzima rompe o tecido e a bactéria consegue invadir. Turma, terceiro passo, o processo infeccioso, né? Então, como é que acontece o processo infeccioso? Gente, é muito comum, né? E vale a pena eu comentar aqui para vocês, mas é muito comum as pessoas acharem, por exemplo, que inflamação é infecção, né? E não é, turma, tá? Inflamação, ela não é infecção. Toda infecção, ela é inflamação. Então, quando a pessoa tem infecção, ela também tem inflamação. Agora, quando a pessoa tem inflamação, muitas vezes ela não tem uma infecção, tá? Outro ponto também importante a compreender é que geralmente as pessoas acham que ter pus significa que é infecção. Turma, nem toda infecção vai dar pus, tá? Agora, se tem pus, é infecção. Mas não significa que você ter um contexto e não ter pus, não significa que ali não tem uma infecção, tá? Não sei se ficou claro essa explicação para vocês. E aí, turma, dentro do processo infeccioso, o que seria esse processo infeccioso? É a capacidade da bactéria causar infecção. Tá? E para acontecer essa infecção, a primeira coisa que tem que estar o quê, gente? A bactéria ela precisa entrar no corpo. A bactéria ela precisa aderir ao tecido. A bactéria, uma vez aderindo ao tecido, essa bactéria começa a se multiplicar. Essa bactéria se multiplicando, ela pode cair no sistema linfático, ela pode ser destruída, ou ela pode driblar o nosso sistema de defesa. E uma vez que ela dribla o sistema de defesa, ela vai sofrer disseminação. Essa disseminação vai depender do órgão que ela está. Ela pode ser disseminada tanto pela corrente sanguínea, como ela pode ser disseminada também por outros líquidos, tá? E uma vez que ela é disseminada pela corrente sanguínea, ela vai para órgãos. Quais são esses órgãos? Órgãos-alvos. Que órgãos-alvos são esses? Vai depender do órgão ou do tecido que ela estava, tá? Aí caindo na corrente sanguínea, ela acaba indo para órgãos mais específicos. Outro ponto também, gente, é entender que as bactérias, elas têm tropismo. O que seria esse tropismo? Ela tem afinidade por determinados tecidos, tá? Gente, quando a bactéria está na corrente sanguínea, ou é encontrado bactéria na corrente sanguínea, nós temos aí o termo utilizado bacteremia, tá? Que é a presença da bactéria no sangue. Que isso, gente, é algo gravíssimo, tá? Essa bacteremia, ela pode evoluir para uma sepse. O que seria uma sepse? A presença de grande quantidade de bactéria no sangue que migra para os órgãos e a pessoa pode vir a óbito, tá? Existe muitas mortes por sepse no mundo. Turma, entendendo um pouco sobre a aderência bacteriana, né? Sobre o processo infeccioso. Aderência bacteriana. Gente, a aderência bacteriana, de certo modo, é para evitar remoção física e imunológica, a bactéria pode aderir, né? O que seria isso? Para que a bactéria não seja retirada do corpo pelo sistema imunológico, ou tanto por remoção física, quando a gente fala por remoção física, gente, é processo físico, como, por exemplo, raspagem, tá? Quando você vê, por exemplo, uma raspagem de uma ferida, né? O que é isso, essa raspagem dessa ferida? Essa raspagem, gente, ela serve, de certo modo, para retirar a costra, a quantidade excessiva de bactérias que estão aderidas ali no tecido,
tá? Por isso que dependendo do tipo de infecção, de pele, tá? A pessoa fica tempo no hospital, todo dia, ou a cada 2 dias, 3 dias, é feita aquela raspagem sobre a ferida, para retirar as bactérias, para diminuir a quantidade de bactéria. Turma, então, para evitar a remoção física e imunológica, a bactéria pode aderir em superfícies celulares, ou seja, na própria célula ou na matriz extracelular. Pode também aderir em superfície sólida, como dentes, válvulas cardíacas, prótese, tá? Então, gente, quando a gente fala, por exemplo, placa bacteriana, tártaro, tudo isso é aderência de bactéria. E essas bactérias, algumas, né, elas formam o que nós chamamos de biofilmes. Biofilme, gente, é um tipo de fator de virulência de algumas bactérias. O que seriam esses biofilmes? Gente, biofilme é como se fosse várias camadas da bactéria. Elas interagindo entre si para que possa se proteger contra antibiótico, contra o sistema imunológico. Gente, as bactérias, elas são muito inteligentes, tá? Muito inteligente mesmo. Ela tem mecanismo importantíssimo para elas sobreviverem contra o sistema imunológico, contra antibióticos e outros fatores. E como é que essas bactérias, de certo modo, elas conseguem aderir a esses tecidos, a essas células, a essas superfícies sólidas? Gente, as bactérias, elas têm processo de interação específico. O que seria isso? Ela tem características específicas que se ligam a esses tecidos, a essas células. Elas têm como se fossem ligantes, substâncias que interagem com receptores presentes nas células. E aí favorece essa interação, favorece essa ligação, tá? Quais são as estruturas adesivas de superfície? Quais são as estruturas presentes na célula que favorecem essa adesibilidade à célula em si? Elas têm fibra, que são pilos ou fibrila. Algumas proteínas de parede, como em gram-negativa, na membrana externa, né? Tem algumas proteínas que favorecem essa interação com a célula. Ou outras estruturas extracelulares, como, por exemplo, cápsula, que está presente ali na bactéria, e é como se fosse um velcro. É como se essas estruturas fossem velcro. Elas conseguem interagir com a célula e aderir a essa célula, tá? E lembra, gente, só recapitulando, eu estou tentando mostrar aqui para vocês todas essas etapas aqui, ó. Aderência da bactéria, multiplicação local, disseminação, corrente sanguínea em órgãos-alvos, tá? Como é que acontece para ter o processo infeccioso? Falando agora para vocês da aderência, tá? E aí, turma, uma vez que tem essa aderência, né? Uma vez que tem esse processo de adesão da bactéria ao tecido, o que acontece? Multiplica, né? Uma vez que tem essa multiplicação, tem essa colonização, essa bactéria sofre disseminação por alguns líquidos, como, por exemplo, corrente sanguínea, e vai para os órgãos específicos, tá? Só que, além disso, também posso citar para vocês outros fatores importantes associados a essa característica. Aderência, multiplicação, colonização, invasão, disseminação, e ida para outros órgãos e a própria infecção. Existem, gente, os fatores de virulência bacterianas. Então, nesse momento, eu vou estar falando para vocês, basicamente, geral, de todos os fatores que algumas bactérias apresentam. Por quê? Apesar de eu estar falando aqui dos fatores de virulência bacteriana, nem todas as bactérias têm esses fatores, tá? Existem fatores específicos para cada espécie, por exemplo. Então, dentro dos fatores de virulência bacteriana, nós vamos falar agora inicialmente dos fatores de aderência. Olha só, tem bactérias que têm fatores de aderência. O que são fatores de aderência? São substâncias que, de certo modo, facilita a ligação da bactéria com a superfície aonde ela vai aderir. Seja superfícies sólidas, seja em superfícies celulares ou extracelulares. Então, dentre esses primeiros fatores de aderência, podemos citar aqui as adesinas ou ligantes, tá? O que são essas adesinas ou ligantes? São moléculas de superfície no patógeno, ou seja, são moléculas presentes na bactéria que se unem especificadamente a receptores de superfície do hospedeiro. Ou seja, são substâncias presentes na bactéria que têm local específico de ligação com a célula do hospedeiro.
com a célula do corpo humano. E aí, se tem essa ligação específica, ela interage entre si e liga a bactéria à célula. E a maioria dessas substâncias, que são adesinas ou ligantes, elas são compostas por glicoproteínas e lipoproteínas, ou seja, a bactéria ela tem substâncias que são proteínas associadas a açúcares e proteína associada à gordura, que facilita essa ligação com a célula do hospedeiro. Então, turma, dando exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui o epitélio, tá? O epitélio seria, de certo modo, a célula, o tecido celular, o tecido epitelial, que seria esses quadrados com essa bola. Nós temos o receptor. E nós temos aqui, gente, a bactéria, que seria essa em rosa. E esse vermelho, esse laranja, que é o triângulo, seria a adesina, seria a substância presente na bactéria que tem um local específico de ligação com o receptor. Observa que o encaixe do receptor é semelhante com o formato da adesina. Então, a bactéria que tem aí a adesina tem um formato do receptor, interage com o receptor. Interagindo com o receptor, vai ter essa ligação. Consequentemente, tendo essa ligação, a bactéria ela vai favorecer o quê? A adesão à célula, a adesão ao tecido. E isso daí vai começar a sua multiplicação, a sua colonização, ou dependendo da bactéria, ela pode entrar para dentro da célula, para o meio citoplasmático. Dentre o fator de aderência, turma, de virulência do tipo aderência, nós temos o pili. Gente, o pili, de certo modo, é como se fosse uma proeminência da membrana da bactéria, tá? É encontrado, por exemplo, na Escherichia coli, possui o pili tipo 1, que é chamado de manose células epiteliais, tá? E ela serve também para aderir à membrana do hospedeiro, tá? Inclusive, o pili, gente, ele ajuda na invasão das células e tecido do hospedeiro, como eu falei anteriormente para vocês, tá? Olha só, turma, estrutura de aderência bacteriana. Se vocês conseguirem observar, por exemplo, na figura A, nós temos aqui uma setinha preta, tá? E está apontado como se fosse para uma linha. Isso daí é o pili, tá? É o pili. Na imagem D também a gente consegue ver o pili, na imagem D com a setinha. Essa imagem A, logo no meio, também a gente consegue ver aí o pili, que é essa proeminência, é como se fosse um pelo, tá? Esse daí, gente, ele serve também para aderir. Então, tá na membrana aí da bactéria, e aí a bactéria vai circulando, se movimentando, tentando encontrar aí a célula para se interagir. Turma, e aí, por exemplo, tem de certo modo, as fibras de Escherichia coli também que servem para aderência. Lembrando, recapitulando, estou falando para vocês dos mecanismos de celular, mecanismo de virulência das bactérias. Primeiro tipo de mecanismo de virulência é a aderência, adesão e aderência, tá? Para que isso aconteça, existem alguns fatores, né? Substâncias que são adesinas e também, por exemplo, os pili. Aqui, turma, é do mesmo jeitinho que eu falei anteriormente para vocês. Nós temos a bactéria, tá? Essas bactérias, de certo modo, elas têm, no caso aqui, as fibras ou pili. E aí, esse pili, essas fibras, elas encontram um local de ligação com os receptores da célula do hospedeiro e interagem entre si, tá? Então, por exemplo, o tipo 1, o receptor é constituído de manose, e o tipo P é constituído de galactose, glicolipídios e glicoproteínas, tá? É só para vocês compreenderem que a diferença de um dos receptores do tipo 1 para o P é a constituição do receptor. De que substância é constituído o receptor? O do tipo 1 é manose e do tipo P, galactose, glicoproteínas e glicolipídios. Mas o mecanismo de interação é basicamente a mesma coisa.
Turma, ainda em relação, né, às estruturas de aderência bacteriana, eu posso citar também para vocês as cápsulas de polissacarídeo, né? Quando a gente fala cápsula de polissacarídeo, o próprio nome já nos sugere, é uma cápsula, é um envoltório, e esse envoltório ele é constituído de polissacarídeo. O que seria polissacarídeo? São substâncias aí que são açúcares, são moléculas grandes, tá? Geralmente, esse polissacarídeo está associado ao glicocálise. Glicocálise, gente, seria um polissacarídeo que está na membrana também das bactérias. Turma, a cápsula de polissacarídeo é um envoltório extracelular, geralmente constituído de polissacarídeos acídicos muito hidratados, ou seja, tem muita molécula de água, tá? E aí as bactérias conseguem identificar e também interagir entre si. Nessa imagem, turma, que vocês podem observar aqui em preto e branco nesse slide, a gente vê aí, por exemplo, essa cápsula de polissacarídeo, a quantidade de bactéria formando essa cápsula, tá? E essa cápsula acaba interagindo, atraindo outras células. Só um momento, turma. E aí, turma, seguindo esse mecanismo, né, de mostrando para vocês sobre a patogenia bacteriana, quando a gente fala em patogenia bacteriana, quais são os mecanismos que levam a bactéria a ocasionar infecção, nós vamos falar também agora da multiplicação, e existe aí fatores associados de virulência a essa multiplicação, tá? Gente, em relação à multiplicação, o aumento do número de bactérias no organismo é imprescindível para causar doença, tá? Entenda, não é o fato de ter uma bactéria que é patogênica, que significa que você vai ter doença. Quantas vezes, por exemplo, talvez nós já entramos em contato, turma, com a Mycobacterium tuberculose, né? A transmissão da Mycobacterium tuberculose é muito simples, é pelo ar. Essa transmissão, de certo modo, ela pode acontecer contato direto com... E muitas vezes a gente está em contato com o indivíduo que tem, só que a gente não pega a doença, a gente não adquire a doença. Por quê? Porque a quantidade de bactéria que entrou no seu sistema respiratório foi pouca, e por algum motivo o teu sistema imunológico estava bem e conseguiu conseguiu destruir a bactéria antes mesmo dela aderir, antes mesmo dela multiplicar, colonizar, tá? Então, olha só, não necessariamente ter a bactéria, você vai ter a doença. Para ter a doença, de certo modo, gente, nós precisamos que tenha esta multiplicação, tá? Por isso que é importante essa fala aqui. O aumento do número de bactérias no organismo é imprescindível para causar doença. Bactérias enfrentam variedades de ambientes nutricionais no organismo. O que seria isso, turma? As bactérias, quando elas conseguem aderir ao organismo, conseguem invadir o organismo, elas sofrem uma variedade elas sofrem uma influência sobre o ambiente. A bactéria ela pode ir para o intestino, pode ir para o sangue, pode ir para a urina, bactérias intracelulares, pode estar no citoplasma. Então, assim, quando essas bactérias elas estão presentes nesses ambientes, elas também irão entrar em contato com nutrientes. Ela vai entrar em contato com substâncias específicas daquele tecido. E isso pode favorecer o quê? O seu crescimento bem rápido, a sua multiplicação ou não.
Turma, nesse sentido, né, as bactérias, elas também precisam de para o seu desenvolvimento, tá? E aí, essas bactérias, elas começam a procurar mecanismo para facilitar a busca dessas substâncias que são importantes para o seu crescimento, tá? Então, por exemplo, bactérias possuem diferentes sistemas para a captação de ferro. O ferro é importante para o desenvolvimento da bactéria. E aí a bactéria começa o quê? Produzir substâncias para que possa obter esse ferro. Como, por exemplo, produção de hemolisina, que é o que, gente? Enzimas que rompem o eritrócito. Enzimas que rompem as hemácias. Rompendo as hemácias, rompendo os eritrócitos, vai liberar ali a hemoglobina e, consequentemente, o ferro. E as bactérias vão e pegam esse ferro para a sua multiplicação, seu desenvolvimento. O sequestro de ferro diretamente de proteínas do hospedeiro, ligante de ferro, através, gente, da transferrina, hemoglobina, lactoferrina, tá? Olha só, gente, as bactérias sequestram o ferro diretamente de proteínas que têm o ferro. Produção de sideróforos, que são sistemas de proteínas secretadas para que sequestra ferro e transporte para o interior da bactéria. Olha só, as enzimas, as bactérias podem produzir substâncias que sequestram o ferro e transporta para dentro do interior da célula. Tudo isso porque o ferro é importante aí para o desenvolvimento e multiplicação da bactéria. Turma, consequentemente, a bactéria ela precisa favorecer o quê? Em muitos momentos, a invasão celular. Tá? Existem bactérias que precisam sobreviver e bactérias que têm um tropismo, uma afinidade para dentro da célula, para o interior bacteriano, para o interior celular. Tá? E aí as bactérias elas precisam entrar. E aí, turma, tem a entrada por fagocitose, tá? O fagócito, gente, ele é profissional, né? O macrófago, né, de certo modo, ele é um das células mais responsáveis aí pela fagocitose. Fagocitose é a capacidade de pegar uma partícula externa, e colocar no meio interno. Então, quando eu falo fagocitose, bacteriano, o macrófago, ele pega a bactéria que está no meio externo dele e coloca no meio interno, dentro da célula. Tá? Geralmente, esse fagócito profissional, né, que é através do macrófago, acontece pelo sistema imunológico, principalmente pelo macrófago. Tá? Já o fagócito não profissional, gente, exemplo, pela célula epitelial, é mais induzido e mediado por proteínas bacterianas. O que seria isso? Eu sei que o macrófago ele tem essa capacidade, só que algumas células, elas não têm, as células epiteliais, elas não têm essa capacidade de fagocitose. Só que as bactérias, gente, produzem substâncias que induz a célula epitelial a fagocitar ela. A fagocitar a bactéria. Olha o tanto que é esperto, né? A bactéria produz substâncias que induz a célula epitelial a fagocitar ela, a colocar ela dentro da célula. E uma vez que ela coloca dentro da célula, aquela bactéria ali começa a estar no seu ambiente para a sua multiplicação, para o seu desenvolvimento. E aí, turma, nós vamos vir agora para o próximo ponto, que é a disseminação, né? Quando a gente fala disseminação, de certo modo, é espalhar o micro-organismo para outros locais, que não é somente aquele tecido que ele aderiu, que ele se multiplicou, que ele colonizou. Ou seja, eu vou espalhar pelo corpo, tá? Turma, a disseminação, ela pode acontecer, de certo modo, dentro de células, né? Mobilidade no citoplasma, ou seja, a bactéria ela pode se mobilizar em vários pontos do citoplasma, tá? Geralmente, essa motilidade é baseada em actina, pela própria contração da célula. Essa disseminação também, gente, ela pode acontecer pelo sangue ou pela linfa, né? Patógenos intracelulares significa o quê? Que, de certo modo, existem bactérias que estão presentes aí dentro das células de defesa, e essas células de defesa vão para o sangue ou vão para a linfa, e acaba se espalhando aí para o organismo, tá?
Ou então, gente, as bactérias podem se espalhar, de certo modo, pelo próprio sangue, tá? Quando a gente se refere, de certo modo, pelo próprio sangue, é porque as bactérias já estão livres na corrente sanguínea. E essas bactérias livres na corrente sanguínea, muitas vezes já são resistentes ao sistema complemento, ou seja, não consegue ser barrada pelo nosso sistema imunológico. E aí, uma vez que ela fica livre no sangue, ela consegue o quê? Se espalhar. Como também as bactérias podem se espalhar através de tecidos. Quando a gente fala através de tecidos, é dependendo principalmente da localização. Se eu tenho uma bactéria que está numa localização próxima de um outro tecido, ela vai se colonizando e vai contaminando os tecidos assim sucessivamente. Turma, alguma pergunta, algum comentário? E aí, turma, dentro, né, dos mecanismos associados aí aos fatores de virulência das bactérias, também cito para vocês as toxinas, tá? Toxinas são substâncias que podem ser produzidas pelas células ou são substâncias que já estão na composição celular da bactéria, tá? De certo modo, gente, as toxinas, elas têm duas características, elas podem ser de dois tipos, exotoxina e endotoxina, tá? Quando a gente fala exotoxinas, são toxinas que são excretadas por células vivas. Ou seja, são toxinas que são produzidas pelas bactérias e são excretadas no sangue, por exemplo. Tá? Então, são excretadas pelo sangue, por exemplo. Tá? Essas exotoxinas, e aí, gente, exotoxinas e endotoxinas. Já as endotoxinas, gente, são toxinas que são de substâncias presentes na bactéria, que geralmente é liberado por essas bactérias, ou quando elas estão, por exemplo, também sendo destruídas, acaba sendo liberada da composição dela, tá? Então, exotoxina produzida pelas células e liberada, por exemplo, na corrente sanguínea, e endotoxina são substâncias que compõem a bactéria e que geralmente são liberadas, principalmente no tecido, a partir do momento da sua destruição. Em relação à exotoxina, essas exotoxinas podem ser produzidas tanto por bactérias gram-positiva quanto gram-negativa. Elas são relativamente instáveis, tá? Ou seja, elas são mais fáceis de ser destruídas. Elas são altamente antigênicas, ou seja, elas têm a capacidade de estimular e induzir o sistema imunológico. E elas são altamente tóxicas, ou seja, elas são bem mais graves no sentido da complicação que pode acontecer. Já as endotoxinas, elas já são mais parte integrante da parede celular de bactérias gram-negativas, tá? Elas são liberadas durante a lise, ou seja, a morte dessas bactérias, é encontrada apenas em gram-negativa, relativamente estável, fracamente imunogênicas e moderadamente tóxicas, tá? Geralmente, as endotoxinas, elas não causam febre, não levam a febre. Já exotoxinas levam a febre. Por isso que eu comentei para vocês lá na frente, turma. Né? É muito cuidado nessa questão de dizer que, porque tem pus, é uma infecção, tá? Muitas vezes pode ter uma infecção que ainda não tem pus. Outro ponto, turma, questão de febre. A febre também não é um sinal de infecção, tá? A febre não é um sinal de infecção. Pode ter pessoas que tá com infecção e não tem febre, e tem pessoas que pode ter febre e não tá com infecção, tá? Isso vai depender. Só um momento. Turma, então, em relação às exotoxinas, né, como eu comentei para vocês, aqui nós temos um exemplo, tá? Aqui nós temos exemplo, ó, nós temos as exotoxinas, são toxinas que são produzidas pela célula bacteriana, tá? E são liberadas, são secretadas, principalmente na corrente sanguínea. Já as endotoxinas são toxinas, substâncias que
que estão inseridas na própria composição da parede celular, tá, da bactéria, e que geralmente elas são liberadas quando ocorre a quebra dessa parede, tá? Geralmente acontece aí essa liberação, principalmente no tecido. Ainda sobre as toxinas, turma. Geralmente, as exotoxinas são polipeptídeos, tá? Então, quando eu falo polipeptídeos, são uma molécula grande de aminoácidos, ou seja, é uma proteína, tá? São convertidas em toxóides antigênicos não tóxicos, ou seja, esses polipeptídeos, eles acabam estimulando o sistema imunológico, mas a substância ela não é tóxica por si só, tá? Em geral, liga-se a receptores específicos sobre as células, ou seja, esses toxóides, eles já têm locais específicos de interação que vai levar às consequências, tá? As endotoxinas já são lipopolissacarídeo, ou seja, as endotoxinas são gordura, lipídio com proteína, não são convertidas em toxóide, é ela mesma que ocasiona o problema, não são encontradas nas células receptores específicos, ou seja, não tem receptores de ligação própria. Como eu falei para vocês, né, em geral, não produz febre no hospedeiro, a exotoxina, enquanto as endotoxinas produzem febre no hospedeiro, tá? Frequentemente, as exotoxinas controladas por genes extracromossômico plasmídio, então essas exotoxinas, elas são produzidas a partir de informações genéticas que tem na bactéria, informações gênicas na bactéria. E as endotoxinas geralmente são sintetizadas por genes cromossômicos, tá? Ou seja, tem no próprio material genético da bactéria e não no extracromossômico, que seria o plasmídio. Novamente, turma, só para vocês relembrarem, tá? A endotoxina ela está inserida na parede celular e elas são liberadas a partir do momento que aquela bactéria ela começa a ser rompida, lisada. As exotoxinas, de certo modo, elas são produzidas no interior da célula, tá? Geralmente codificada aí pelo plasmídio, que leva essa informação, produzindo essas endotoxinas, essas exotoxinas, elas são armazenadas, de certo modo, em vacúolos, por exemplo, e depois são liberadas no sangue, na célula, né? Na verdade, no líquido intersticial. Essas endotoxinas, turma, de certo modo, vai favorecer aí a liberação de mediadores inflamatórios, e esses mediadores da inflamatório pode levar à produção, por exemplo, de prostaglandinas, e essas prostaglandinas, elas podem agir sobre o nosso regulador de temperatura, que é o hipotálamo, e esse regulador de temperatura do hipotálamo pode sofrer consequências dessas prostaglandinas, levando à febre, tá? Por isso que as endotoxinas levam a essa característica. Turma, endotoxinas de gram-negativas, né? Lembra que a endotoxina ela é presente em gram-negativas, e essas gram-negativas, gente, elas, lembrando rapidamente, né? A bactéria gram-negativa, ela tem uma membrana celular de peptidoglicano e tem uma membrana externa, né? Só que geralmente é bem menor, bem fina. E aí, turma, essa membrana, né, externa, essa membrana ela é constituída de certo modo de lipopolissacarídeo, né? Esse lipopolissacarídeo seria lipídio e seria proteína, seria aminoácidos, tá? Consequentemente, é chamado de lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo, ele tem, de certo modo, gente, ele é conhecido como LPS. Então, toda vez que vocês encontrarem essa sigla LPS, eu estou me referindo aí ao lipopolissacarídeo, né? Então, nós temos a parte lipídica, que é a parte tóxica, e aí a parte de polissacarídeo ela é dividida em dois pontos: o núcleo polissacarídico, que é aquela que se liga ao lipídio, e a cadeia, e o O, que é a cadeia lateral, tá? Geralmente, a região do núcleo polissacarídeo ele ajuda a solubilizar o lipídio A. Essa solubilização significa o quê? Melhoria da solubilidade no meio, tá? Para se espalhar. E o O, que é a cadeia lateral, é o antígeno somático, ou seja, ele facilita e estimular também o sistema imunológico.
Turma, vou trazer para vocês agora alguns exemplos de exotoxinas, né? Lembrando que exotoxinas são produzidas aí pela bactéria, né? E secretada por ela. Nós podemos citar aqui, gente, a toxina difitérica, né? A toxina difitérica é produzida pelo Corynebacterium diphtheria somente quando é infectado por um fago lisogênico transportando o gene tóxico, ou seja, para que ocorra a produção, pode até ter Corynebacterium, mas para produzir essa toxina difitérica, a bactéria precisa ter um gene tóxico que codifica a produção da toxina difitérica, tá? Nós podemos citar também as toxinas eritrogênicas, né? O próprio nome está dizendo, toxina eritrogênica, são toxinas que vão levar aí a lise de hemácias, de capilares sanguíneos sobre a pele e produz um exantema. Por exemplo, gente, o Streptococcus pyogenes pode levar aí, tá? É muito comum, por exemplo, gente, Streptococcus pyogenes está associada àquela erisipela, tá? Ou isipa, que o povo chama. Nós podemos citar, turma, a toxina botulínica, tá? A toxina botulínica é uma exotoxina, está associada à germinação de endosporos e ao crescimento de células vegetativas do Clostridium botulino, age na junção neuromuscular inibindo a liberação de acetilcolina. Inclusive, turma, essa toxina botulínica que eu estou comentando para vocês aqui é a toxina que é utilizada aí nos procedimentos estéticos, tá? Nós temos tem também a toxina tetânica, que é uma exotoxina, que é uma neurotoxina produzida pelo Clostridium tetani, que age no sistema nervoso central, bloqueando a via de relaxamento muscular, tá? E o indivíduo fica totalmente enrijecido. Ainda sobre as exotoxinas, nós temos a enterotoxina colérica, que é produzida pelo Vibrio cholerae, ou a bactéria da cólera, tá? Que age nas células epiteliais do intestino delgado, produzindo diarreia intensa, e a pessoa morre por desidratação, né? Enterotoxina estafilocócica, que é a ação semelhante à toxina colérica, que aí também leva a diarreia intensa. E, nesse momento, eu cito para vocês algumas endotoxinas. Lembrando, endotoxinas, elas estão já presentes na membrana celular das bactérias, tá? De algumas, né? Principalmente gram-negativas. E as principais, sem dúvida, é o LPS, tá? Então, o lipopolissacarídeo, o LPS de bactérias gram-negativas, né? Os efeitos fisiopatológicos dos LPS são semelhantes, inclui febre, leucopenia, hipoglicemia, hipotensão e CID, né, que é o fator 7, que envolve aí o fator aí de coagulação, tá? Nós temos também o peptidoglicano de bactérias gram-negativas, que tem efeitos fisiopatológicos semelhantes ao LPS, porém é menos potente. Então, tanto o peptidoglicano como a lipopolissacarídeo, gente, são tipos de endotoxinas. E, por último, turma, associado de modo geral a esses fatores de virulência, quando nós nos referimos à patogenia da infecção bacteriana, eu posso citar aqui para vocês enzimas, né? Enzimas são substâncias produzidas pelas bactérias que têm algumas características, tá? Então, nós temos enzimas que degradam tecido, né? E aí, essas enzimas que degradam tecido levam à morte tecidual, como lecitinase, colagenese, coagulase, hialuronidase, streptokinase, né, que leva a fibrolisina, citolisina, que leva a hemolisina, leucodinase. Turma, inclusive, por exemplo, essa hialuronidase, a hialuronidase, gente, é uma enzima que leva à quebra do ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, gente, é o nosso cimento tecidual, que inclusive hoje é bastante utilizado nos procedimentos estéticos, por exemplo, para preenchimento, né? Preenchimento labial, do suco nasal. Inclusive, é muito utilizado aí para o que nós chamamos de... Quando vai fazer, turma, harmonização facial, né? Quando se faz harmonização facial, se utiliza muito ácido hialurônico. E aí, quando essa harmonização facial ela não fica boa, pode-se utilizar também enzimas sintéticas, que é a hialuronidase, que vai ter a capacidade de quebrar esse ácido hialurônico e você reverter o efeito indesejado da harmonização facial.
Turma, nós também podemos citar aqui a IgA1 protease, né, que são enzimas que degradam imunoglobulina A, né, ou seja, são enzimas que destroem, gente, anticorpos, e esses anticorpos, eles são importantes porque eles secretam substâncias, são secretadas substâncias específicas nas mucosas, ou seja, esses anticorpos, eles protegem, eles inativam micro-organismos na mucosa, por exemplo, na boca, para impedir a adesão desses micro-organismos. Se produz essas proteases, consequentemente, esses anticorpos não são analisados, eles não são ativos. Inclusive, gente, essa IgA1 protease é um importante fator de virulência para Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningite, a Haemophilus influenza e Streptococcus pneumonia. Outros fatores, né, como mecanismo de virulência, nós podemos citar os fatores antifagocíticos, e aí quando a gente fala desses fatores antifagocíticos, eu me refiro a impedir com que os macrófagos fagocitem, e lembra, gente, que os macrófagos fagocitando, uma grande parte das bactérias, dos micro-organismos, quando são fagocitados, são destruídos por eles, então acaba sendo inativado. Se esses micro-organismos, ele criam mecanismos antifagocíticos, eles passam despercebidos pelos macrófagos. Algumas espécies de bactérias têm a capacidade de adquirir componentes normais do hospedeiro e inseri-la em sua superfície, né? Disfarçando. Olha só, gente. A bactéria pega componente do hospedeiro e coloca na sua superfície. E aí o macrófago despercebe. O macrófago acha que ele é uma célula do corpo humano e não a bactéria. Patogenicidade intracelular, né? Algumas bactérias conseguem sobreviver ao ataque do hospedeiro por viver e multiplicar-se no interior de leucócitos polimórficos nucleares. Então, gente, tem bactérias que acabam sobrevivendo dentro do hospedeiro e aí não consegue, por exemplo, nosso sistema imunológico saber onde é que está aquela bactéria, não sabe que está ali dentro, porque não tem nada que externe para mostrar que tem esse problema. Tem também heterogeneidade antigênica, né, gente? Porque pode ter aí a produção de N substância por essas bactérias. Necessidade de ferro, né? Consequentemente, as bactérias acabam tendo a necessidade de ferro e nosso corpo ele é rico em ferro. Oi, Luana. Fique à vontade. Professor, falando sobre essa questão de mascarar uma bactéria, né? Como o senhor acabou de falar, às vezes o organismo pode acabar não encontrando, né? A bactéria está ali e acaba não encontrando. No caso, voltando assim para um pouco mais aqui, prático aqui na nossa farmácia, no caso, medicamentos de uso incorreto, como um exemplo, né? Medicamento tá com certo sintoma, a gente indica uma medicação, passa por um farmacêutico, tudo. Pode também ocorrer nesses casos, tipo, o uso de um medicamento incorreto e acabar escondendo também devido a esse medicamento. Você está falando, por exemplo, o medicamento favorecer com que as bactérias se escondam e não tenha um tratamento? Não, geralmente não, Luana. O que pode acontecer nesse caso é uma indicação mesmo incorreta, porque a bactéria está escondida e você não sabe quais são os sinais e sintomas próprios dela ou que bactéria é, e a bactéria adquire resistência. Mas o antibiótico, ele não ajuda a bactéria a se esconder. Mas o uso do antibiótico pode levar a bactéria a ter resistência. Então, assim, como a bactéria está escondida, como a bactéria está dentro da célula, pode ser que o antibiótico não chegue dentro da célula do hospedeiro e não chegue na célula bacteriana, na quantidade adequada. Aí o que é que acontece? Chega em pouca quantidade. Chegando em pouca quantidade, a bactéria já estuda o antibiótico. A bactéria já adquire informações sobre o antibiótico. E aí, quando realmente ela se sobrepor, quando realmente ela sair, aquele antibiótico já não faz efeito. Sabe por que, professor, que eu perguntei? Eu digo assim, porque eu digo muito isso, porque na farmácia chega alguns clientes em termos do uso da amoxicilina, né? Já não tem mais tanto efeito assim em termos de infecção bacteriana. Então, a gente acaba ou fazendo ela associada ou então usando mesmo a cefalexina. Aí, por isso que às vezes o cliente, algumas até reclamam, tipo assim, mas não está resolvendo o meu problema. É como se, voltando àquela questão, é como se a bactéria tivesse sendo resistência àquilo. Então, por isso que a gente já disse que a amoxicilina ela já não está tendo mais tanto efeito quanto os outros que são mais concentrados associados. Isso.
Se não for amoxicilina com ácido clavulônico ou outro subactam, não vai mais fazer efeito, porque basicamente quase todos os micro-organismos são resistentes à amoxicilina, tá? E o segundo ponto, Luana, o não efeito da amoxicilina não é porque a bactéria está escondida. O não efeito da amoxicilina é resistência mesmo. As bactérias já têm resistência. Ela pode estar escondida, como ela pode estar no sangue. A amoxicilina não vai fazer efeito, porque a bactéria já tem mecanismo de proteção contra a amoxicilina. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. E aí, turma, né? Só para a gente finalizar essa aula que envolve mecanismo de virulência, né? Em relação aos mecanismos microbianos de patogenicidade, tá? Só um momento. Então, resumindo, né? Nós temos as portas de entrada. Essas portas de entrada são membranas de mucosa, trato respiratório, trato gastrointestinal, trato geniturinário, conjuntiva, pele, via parenteral. Uma vez que o micro-organismo ele consegue entrar por alguma dessas portas de entrada no nosso corpo, nós vamos ter o quê? A aderência desse micro-organismo. Né? Essa aderência vai favorecer o quê? O crescimento desse micro-organismo, a colonização, porque a quantidade de micróbios, gente, de micro-organismos é importante para essa invasão. Depois que tem a colonização, o crescimento, esse micro-organismo ele invade. Ele invade de que maneira? Ele penetra, né, o tecido. Uma vez que penetra o tecido, ele pode ter auxílio ou não de algumas substâncias, como os fatores de virulência. Ele pode ter cápsulas que levam à invasão. Ele pode ter parede celular que pode liberar substâncias para ajudar no rompimento do tecido para invadir. Pode produzir enzimas. Ele pode se proteger contra o nosso sistema imunológico, contra a defesa do sistema imunológico, driblando esse sistema imunológico. Uma vez que acontece isso, consequentemente, o que é que vai acontecer? O micro-organismo ele invadiu, o micro-organismo ele vai para os tecidos, ele vai para o sangue, ele vai para os órgãos, levando o quê? Lesão das células do hospedeiro, pode ter morte dessa célula e, consequentemente, efeitos celulares, pode ter lesão direto no tecido, pode ter produção de toxina que pode se espalhar pelo corpo e ter efeitos lá no cérebro, por exemplo, e ele pode ter também hipersensibilidade, né? Aspectos alérgicos associados à produção de substâncias aí por essas toxinas e por esses micro-organismos. Turma, assim nós finalizamos nosso conteúdo de patogenicidade, tá? Bacteriana. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida que desejam fazer? Professor, Oi. eu sou a Alberina. Oi. Aí, eu tinha assistido uma aula com você, eu estava ainda toda atrapalhada. Mas aí, como é que eu faço para me encontrar totalmente com vocês, com a turma? Assim, no grupo. Você tá no grupo do Telegram? Não, ainda não. Eu queria o seu número para mim. Você já fez a primeira prova? Ah, não, isso que também eu estou totalmente perdidinha. Então você vai entrar no AVA. Lá no AVA, na primeira unidade, tem um link do Telegram e as informações são passadas por lá. Aí quando você entrar no Telegram, você entra em contato pessoalmente comigo pelo Telegram, no privado, a gente conversa. Tá bom. Tá, obrigada, professor. Nada. Mais algum comentário, turma? Mais alguma coisa?